Imu, Imulher, Imu-homem, Imu-que. Nós finalmente chegamos lá, na lendária adaptação do capítulo 1085, quando a pessoa sentada no topo do trono vazio decide abrir a sua boca e revelar ao Rei Cobra não só a própria imagem, mas também verdades sobre o século perdido nunca antes ouvidas por ninguém. Mas enquanto acreditávamos que nos depararíamos com uma mulher, muitos inclusive especulam a própria Nefertari de Lili, o que nos deparamos, na verdade, é simplesmente uma silhueta que, em seu próprio caos interno, sem nem nos revelar sua forma original, na verdade, mostrou ter uma transformação que só poderia ter saído dos abismos mais profundos do inferno. Com uma cauda se estendendo até uma ponta triangular e letal, Imu desferiu golpes mortais à cobra e por pouco não apagou as chamas da esperança carregadas por Sabo. Além disso, uma das maiores polêmicas da época do mangá foram respondidas nesse episódio. Mas o que a Toei Animation pode ter revelado, ou que pistas podem ter sido deixadas para nós, fãs sedentos pela verdade, descobrirem? Imu é o Satanás? É a cobra do Jardim do Éden? Ou será que o maior vilão da história de One Piece, na verdade, tem uma cara de sapo? Calma, eu explico. Fala galera, espera aqui, eu sou o Derek. Não esquece uma coisa importante, estamos no Ibest, pedindo voto, pedindo sua contribuição. O link tá na descrição, a gente quer estar lá no tapete vermelho, trazendo um One Piece para o mundo de maneiras muito boas, muito divertidas. Dá uma votada no Evandro também, vamos botar um Piece na cabeça. E, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve, mostra o algoritmo, que a gente merece estar aqui, a gente merece estar na sua casa. Então, é isso. Alanzito, sem mais delongas, pra eu parar de passar vergonha, chama a vinheta. A própria figura de Mu sentada ao trono é uma das maiores afrontas a um monarca justo e leal como o Rei Cobra. Imagina, crescer em um meio aristocrático, rodeado pela nobreza e uma maneira estrita e formal de viver, para quando você se deparar com o símbolo da união e poder do governo, o trono vazio, tudo que você foi ensinado ou acreditou ser simplesmente ridicularizado perante a você, com a mera presença, ousadia e o descaso de ver Imu sentado no lugar sagrado que ninguém deveria nunca tocar. Nesse clima de ultraje, o Rei Cobra precisa processar o máximo de informações possíveis enquanto lida com o choque da maior mentira já contada na história. O trono não é vazio e quem senta nele é pior do que os seus piores pesadelos. E logo nesse episódio, o Rei Cobra já confirma um fato muito importante. Ele sabe que Imu é um nome marcado pela história. Quando ele fala que um dos 20 fundadores tinha o mesmo nome, ele rapidamente muda o tom da conversa e torna o trono vazio um lugar de desconforto, porque Imu rapidamente decide cortar essa linha de raciocínio, dizendo que ele não vai se indignar a responder nada. Uma coisa que eu amei, que é um aspecto mais técnico, é como trabalharam a luz nesse episódio. Você pode notar que em diversos frames, os Gorosei estão sim sendo iluminados pela fonte que vem justamente do trono vazio, mas essa luz do trono vazio também é uma luz que incomoda, porque você está vendo sempre o Rei Cobra enxergando essa luz, mas claro, traz a semiótica, ele está enxergando a luz de uma origem completamente sombria, completamente escusa. Parece que conseguiram brincar muito bem como a fonte de tudo vem de Mu, mas não necessariamente essa luz ilumina, pelo contrário, ela torna tudo ainda mais obscuro. E a Toei também sempre faz questão de ilustrar ainda melhor o que o Oda já faz um excelente trabalho, dessa vez com ângulos muito interessantes do trono vazio. Vendo de cima o limo, o tempo desgastar, junto às espadas ali cravadas, com algum do seu brilho, com algum do seu roxo aristocrático, com alguns toques delicados, torna a cena ainda mais incrível e a ambientação desse episódio ficou num nível elevadíssimo. Tensão, estresse, medo, terror, tudo é muito bem aplicado junto à atuação dos dubladores, junto aos personagens, claro, junto à trilha sonora e animação muito bem feita pela Toei. Outro detalhe fascinante que a gente precisa comentar: a voz de Imu-sama. A essa altura, a gente imaginava, a Toei vai revelar a verdadeira identidade, a Toei vai deixar escapar, a voz vai revelar. Não precisava e realmente não aconteceu.
Por mais que outras vezes eles não conseguiram segurar o segredo, aqui do Rei do Zoro, outras openings, outras revelações, dublagem, o próprio Kanjuro spoilou seu traidor antes da hora, nessa hipótese eles realmente manteram os segredos a 7 chaves. E se você ouvir com carinho, a voz de Mu realmente é uma voz sem gênero identificável. É, na minha opinião, a mesmíssima voz que usaram lá atrás no Fullmetal Alchemist Brotherhood para representar um dos vilões, o homúnculo Orgulho. Tinha realmente essa ideia demoníaca, grotesca, estranha na voz que deixava sempre o espectador tenso. Mesma coisa que acontece com Imu, só que Imu traz esse tom de autoridade, sabedoria eterna que realmente um ser do século perdido consegue aplicar na história. Agora, falando exatamente sobre isso, vamos pensar uma coisa. Imu é de fato um dos 20 fundadores. Isso foi praticamente confirmado nesse episódio. Agora, mais que isso, Imu parece ser completamente obcecado. Obcecado, tá? Só pra deixar bem claro, se eu usar um pronome ou outro, tanto faz, porque realmente não dá pra saber ainda. Por mais que muita gente especule que é mulher por causa do tamanho, ele está no trono vazio, não dá pra saber. Até porque vira o capeta, né? Deve ser um pouco estranho estar numa situação que você é o tataraneto da pessoa em questão, mas Nefertari Lily, de fato, vira o centro da conversa. Isso traz outras coisas interessantes, como os próprios mitos do Egito Antigo, que os Nefertari muito bem representam na história. Eu já vou falar disso, mas antes, vamos relembrar o que o Imu conversou com o Cobra nesse episódio. Ele fala sobre como Lily deve ter cometido um erro, e por causa desse erro grotesco, todos os poneglyphs, né, que até hoje são buscados por piratas e outras pessoas, pesquisadores, como os pesquisadores de Ohara, estão espalhados pelo mundo e são pedras indestrutíveis que contam toda a verdade que Imu tenta esconder. Então, obviamente, parece ser um grande erro. Agora, Imu coloca em questão: isso foi um erro ou foi intencional? Essa altura, você percebe que vira o julgamento do Rei Cobra, que tá pronto para pagar pelos pecados da tataravó, e bota tatara aí, hein, porque são mais de 800 anos. Conforme a tensão escala, o perspicaz Rei Cobra repara que tá numa situação praticamente impossível. Quando ele é indagado por Imu o nome completo de Nefertari Lily, ele, ao invés de revelar, faz uma pergunta bem direta: se eu mentir, existe uma chance de sair vivo? Para isso, os Gorosei de maneira fria respondem que no momento que ele viu Imu, o seu destino estava selado. Sacando as garruchas, né, essas pistolas da época das grandes navegações, e também, claro, a espada de Vinasujuro, que já fica ali no ponto para cortar o Rei Cobra, ele percebe que de fato vai de base. No momento que Cobra confirma as suspeições de Imu, ele sela ainda mais seu destino. Já estava selado, agora está muito selado, porque o Imu simplesmente pega o seu rabo de capeta e atravessa no estômago de Rei Cobra. Com a sua força demoníaca suspendendo o monarca no ar, ele cospe sangue e nesse momento sua vida começa a se esvair. Algo que vai ser levado até o final do episódio, aumentando a tensão porque o espectador fica desesperadamente torcendo para que de alguma maneira o Rei Cobra consiga sobreviver a esse encontro e consiga contar a todo mundo o que ele presenciou. No entanto, hoje não é o dia dos heróis. Hoje é o dia dos vilões. Mas é nesse momento que o tom um pouco sépia, um pouco escurecido, é iluminado com uma chama absurdamente vermelha, laranja e absurdamente poderosa, porque o Sabo aparece dando um absurdo punho de fogo e depois dando um ataque direto em Imu, direcionado pro trono mesmo. Agora, como não achar sensacional essa transformação não revelada de Imu? Quando a gente vê os olhos tomando aquele foco, tornando uma postura agressiva, tensa, defendendo do ataque do Sabo, simplesmente se transformando e comendo o fogo. Muita gente especula, e eu tô cada vez mais próximo dessa ideia, de que Imu tem alguma fruta original do demônio. Fruta do Satanás, fruta do capeta. Eu não sei exatamente de que maneira o Oda vai representar essa mitologia, essa demonologia, até a gente pode dizer, dentro da história. No entanto, o fato é o seguinte: esse bicho não é normal.
ele é um bicho que consegue comer o fogo do Sabo como se fosse nada. Agora, um detalhe a Toei pode ter deixado vazar, que pode ser um indício interessante para a verdadeira figura de Mu-sama. Vocês repararam que quando o Mu se transforma temos uma pata com 4 dedos? Isso é bem similar a alguns anfíbios, como sapos ou salamandras. E um dos deuses mais interessantes, né, do panteão egípcio é o deus da fertilidade chamado de Heket, que é nada mais nada menos um deus com cara de sapo. E alguns detalhes interessantes sobre ele começam a surgir. Por exemplo, é uma deusa sapo que era acreditada em ter parte muito importante na criação do mundo egípcio. Afinal, era a deusa da fertilidade. E um dos seus momentos de mais poder, aparentemente, era um ritual que envolvia a inundação do Nilo, que era justamente o que os antigos egípcios usavam para conseguir trazer fertilidade para suas hortas e para sua agricultura. Ou seja, um símbolo entre natureza e religião da força que aquele lugar tinha. No entanto, no mundo de One Piece, o que é a inundação, né? O que é o dilúvio? É justamente o que Mu traz para poder manter o seu controle. Então talvez seja alguma referência que o Oda pode usar, porque de fato a gente está trabalhando com o panteão egípcio, como falamos em Nefertari Cobra e como falamos em Nefertari Lily. E claro, o D vira o X da questão. E mais uma polêmica que eu acho que a Toei trabalhou muito bem é como o Sabo conseguiu escapar da Sala do Trono. A tensão o tempo todo está bem elevada, assim como, óbvio, a temperatura, desculpa o trocadilho. No entanto, essa barreira de fogo, esse ataque do Sabo, deixa bem claro como existiu sim uma brecha para eles conseguirem, pelo menos, começar a sair do quarto. Dá pra ver que o Sabo corre bastante também. Eu acho que a gente nunca pode subestimar a Mera Mera no Mi. É uma das frutas logias mais fortes que existem no mangá. E claro, os 5 Gorosei, junto do Imu, são muito roubados. Devem estar em um nível de poder absurdo. Certamente conseguiriam matar o Sabo e o Cobra se eles quisessem naquele momento. No entanto, não deu, porque o Sabo tem a fruta do fogo e ele tacou fogo em tudo. A barreira de fogo dele realmente, pela Toei ali, deu aquela impressão que era algo intransponível por alguns momentos, e é esse momento que o roteiro usa para trabalhar a interação entre Sabo e Cobra bem rapidamente. Eu amei o Cobra contando pro Sabo sobre o D, e ele lembrando automaticamente de Ace e Luffy falando sobre os seus nomes, né? Chamando ele até de Sa-de-Bu. Será que é um foreshadow? Será que é uma brincadeira? Fato é que ele é cercado de homens com D, e o Sabo é realmente uma das chaves para o mundo de One Piece, uma das pessoas mais importantes que existem. E eu acho que isso, no final, não vai ser à toa. Ele vai ser uma pessoa odiada pelo D, com uma função bem específica. E ele já tá mudando o mundo, né? O fato dele tá tentando salvar o Rei Cobra, dele ter obtido a informação sobre Imu, sobre o Trono Vazio, sobre o governo mundial e trazido isso de volta para os revolucionários com vida, isso tudo é brilhante por parte do Sabo. Eu amei emendar o flashback no presente e botar esse sentido de desespero na situação. O Sabo tenta e tenta salvar o Cobra, mas no final, o pai da Vivi é maior. Ele sabe que a vida dele não vale tanto quanto essa verdade escapar. E justamente é isso que ele faz. Ele se coloca entre o perigo e a verdade. Ele permite que Sabo escape, ele sacrifica a vida dele, bradando as últimas palavras que ele recebeu de Nefertari de Lily. Toda a dor do heróico Sabo de ter que aceitar esse sacrifício final do Cobra, de falhar na sua missão imediata de tentar resgatar ele, é muito bem exposto. Achei que o anime gabaritou todo esse episódio no aspecto da interação tão importante entre Cobra, Sabo, Imu e os Gorosei. Foi realmente brilhante, uma sequência muito maneira, que fica calcada na história de One Piece, momento que a gente pode olhar, rever e pensar, caraca, a essa altura o Imu já era a figura XYZ, e realmente entender que One Piece é bom demais. A figura de Imu, que nem o monstrengo, realmente vem com a boca aberta, a gente pensa se não é o Satanás, se não é um sapo, se não é um dragão, enfim, não dá pra saber ainda. O fato é que uma pessoa enxerida tava bisbilhotando o tempo todo. É o rei de Black Drum, o Apol, que sai voado em pânico, sabendo que se alguém olhar na cara dele e falar, aí, tu tava espiando o Imu-sama? Filho, ele vai morrer de ataque cardíaco na hora. Não precisa nem matar, só perguntar.
E de fato, o resto do episódio tem um tom mais tranquilo, mais relaxado. Eles realmente focaram bastante nesse início, nessa interação mais importante, mas o resto do episódio realmente dá uma volta no Reverie e te dá uma ideia do que está acontecendo com certas figuras. A gente vê, por exemplo, Shirahoshi, que agora tá tranquila, tá de boa, não tá sendo mais escravizada, o que é muito bom, né? A gente vê ali o Mambocha dando uma dançadinha tentando animar ela, né? Depois a gente passa ali pro Reverie, dá uma agachada no Rei Cobra, né? Coitados, não sabiam que ele tava sendo assassinado, mas esses caras são bem sus, né? Vamos falar a verdade? E aí depois a gente passa pra filha do Rei Cobra, né? A Vivi, sendo ali meio que sabatinada pela CP0, que tá dando uma perturbada. CP0, na moral, não é porque vocês estão de branco que vocês viraram pombinha da paz não, né? Eu sei o passado de vocês. Bom, depois disso a gente vê que Fujitora e Ryokugyu tretaram durante o Reverie, o que é perfeito, né? Afinal, ninguém gosta do Ryokugyu, todo mundo ama Fujitora. Eu certamente sou time Fujitora. Ele falou que ia mudar o sistema e ele tá lá pra isso. Então, realmente, libertar os escravos e, bom, não dar muita atenção pros Tenryubitos soa como algo que o Almirante Fujitora tá muito certo em fazer, por mais que não sejam as ordens da Marinha. Ele tá, de fato, desrespeitando a instituição. E falando de respeito e a instituição do casamento. E o Apol, que saiu quebrando as paredes com a sua fruta da mordida, né? Comendo tudo e a todos. Calma, o Apol. Que isso? Calma, só comendo a parede mesmo. E aí, na hipótese, a Vivi olhou e pensou rápido. Eu preciso escapar da CP0, eu não posso virar um pet de algum desses nobres nojentos. Então, tchau. Ela entra na boca do Apol e sai voada. E aí, no final, a acompanhante do Apol, né, a nossa querida rainha do reino de Black Drum, dá uma olhada na jovem Vivi escapando com o Apol e já fala, que isso, eles vão casar? A Vivi falou que vai até o final do mundo com o Apol. E, galera, é basicamente isso aí mesmo. Esse é o review do episódio 1119. Deixa o like, se inscreve, muita coisa aconteceu, foi muito interessante. Achei um episódio excelente, mesmo, claro, não sendo episódio lendário, Sakugal, episódio 1015 e tudo mais, um episódio excelente. E é isso, galera, deixa o like, se inscreve, vota no Ibest, checa na descrição. A Lanzito mandou muito na edição, como sempre, um beijo, um queijo e valeu!